Gratidão porque estamos aqui. Gratidão porque recebemos um abraço, recebemos um sorriso. Gratidão porque ouvimos uma palavra de Jesus através do seu Evangelho, que nos acalma, que nos tranquiliza, que nos ajuda na caminhada. Gratidão, gratidão, gratidão. Como essa palavra é importante. Como essa palavra nos apresenta uma virtude praticamente esquecida. Nós esquecemos da gratidão. Nós estamos vivendo um momento de resgate de algumas palavras que têm um significado muito grande no comportamento humano. Por exemplo, empatia. Ela meio que desapareceu, agora está aí, né? As pessoas falando de empatia. Gratidão é esta palavra também, que estava esquecida. Né? Nós falamos, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, mas não fez mais que obrigação. Muito obrigado, mas está querendo alguma coisa. Nós ainda estamos viciados, como nos diz o texto. Esse texto foi perfeito. Aquele que quiser ganhar o mundo perderá a sua alma. Mas o que significa ganhar e perder? Né? Nós estamos num mundo de prova e expiação. Estamos estagiando num corpo material perecível, porque tudo é matéria. Nem que nós queiramos ser eternos no corpo físico, isso é impossível. Porque na natureza tudo se transforma a todo momento. E esse corpo também. Então, qual é o sentido de nós ficarmos tão envolvidos com os ganhos deste mundo, esquecendo que somos uma alma, que somos um espírito imortal? Que estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Mas nós acreditamos realmente como adolescente que é imortal. E nós às vezes chegamos nessa fase nossa de uma adolescência, né, mais avançada, acreditando que somos imortais. Nós não temos uma sensação. Às vezes vamos pensar lá, não vamos dizer a idade, mas estamos lá nos 90 para frente, lá, né? Mas a minha alma parece que tem 18. A gente não tem essa sensação? Nós não temos a consciência que no processo de desenvolvimento o nosso corpo está envelhecendo. E aí isso aí mantém em nós uma ideia de que nós somos imortais, que a morte não está se aproximando, gente. Nós chegamos aqui com prazo de validade. Temos prazo de validade, mas vamos deixar esse corpo. E aí vem essa pergunta, de que adianta ganhar esse mundo? Mas o que é perder esse mundo? É não perceber que essa estada aqui, esse estágio aqui para nós, é uma grande oportunidade de evolução. E aí nós esquecemos dessa palavrinha. Porque nós achamos que o mundo tem que nos dar tudo o que nós queremos. Será? Será? Esse tema foi tirado do livro Psicologia da Gratidão, da Joana de Ângeles. Gente, maravilhoso esse livro, faz uma grande diferença na nossa vida. Eu vivia reclamando na vida, meu Deus, tá frio, tá calor, tem louça para lavar, tem casa para limpar, tem trabalho para fazer, tem marido para aguentar. Não, brincadeira. Desde a gente nunca reclama, fica só gratidão. Nunca reclama. Porque vai ter que voltar de novo quantas vezes tiver que voltar com ele. Se não tratar bem, tem que tratar bem. E dizer gratidão, meu bem. Minha mãe dizia isso, acabou, não quero mais saber. Mãe, se a senhora não aprender a amar, vai ter que vir de novo junto. E eu também nessa fase depois da reclamação. Nós vamos entender um pouquinho porque reclamamos tanto. E depois desse livro, que nós devemos ver um livro e fazer uma reflexão. Não adianta querer um livro, ler um livro no dia 2, se só estamos passando os olhos. Temos que refletir o ensinamento. E depois de ler esse livro, eu cheguei no meu quarto, assim, tem uma janela que eu abri, eu tenho pé de íris. É uma flor muito bonita, parece uma orquídea, de orquídea. E eu nunca tinha reparado. Abri aquela janela, que eu vi aquelas cores, falei, meu Deus, gratidão. Eu não tinha percebido a beleza daquilo na minha janela. Eu entendi o sentido da gratidão. Que nós não olhamos ao nosso redor.
Nós não olhamos as coisas da vida como oportunidade. Ainda vemos tudo como punição e como castigo. Por quê? Estamos enraizados nesse velho mundo, vamos colocar assim, de crenças erradas, onde nós ficamos em busca de um céu de prazeres, e se não for assim, nós vamos para o inferno, onde tiver a turma, tudo queima. São crenças erradas. E nesse livro diz, eu fui fazer uma palestra aqui com convidado, e a pessoa falou perguntei o tema. A pessoa disse, você tem um tema de como ser feliz? Eu falei, poxa, essa é a pergunta de $1 milhão. Como ser feliz nesse mundo? Mas foi tão interessante que me veio essa palestra. Como ser feliz no mundo se não tivermos gratidão? Vamos lá. A gratidão é uma virtude moral. É uma virtude, gente. Toda virtude deve ser exercitada por nós ao longo da nossa marcha, desenvolvendo isso em nosso mundo interior, em nossa alma. Porque Paulo nos diz que o amor é a somatória das virtudes. Então, eu tenho que trabalhar paciência, tolerância, compreensão, gratidão. E para isso eu preciso refletir sobre como eu me comporto. Se eu digo muito obrigado e como digo, vamos ver aqui. Uma virtude moral que transcende a simples retribuição por bons modos expressos e regras de conduta social que dão o verniz da civilização. E eu fiquei pensando, essa palavra muito obrigado, não que não devamos dizer, porque tudo é um começo, né? Tudo é um começo. Muito obrigado. O que quer dizer obrigação? Se você faz algo para mim, agora eu tenho a obrigação de retribuir, certo? Muito obrigado. Eu tenho que retribuir muito mais. Muito obrigada. É o que nós falamos no começo. A pessoa faz algo para mim, mas aqui nós ainda estamos impregnados de crenças erradas. Ah, não fez mais que obrigação. Não, mas ela ganha para isso, não é? Ela ganha para isso. Eu já ouvi gente falar, não, mas ganha para isso. O muito obrigado é uma visão distorcida que nós temos dentro da sociedade. Por quê? Porque nós ficamos sempre nesse processo do ganho. Eu tenho que ganhar, eu preciso ter vantagem, eu preciso. Mas eu tenho que ter um comportamento. Aí eu digo muito obrigado, mas aqui dentro no meu coração não é verdadeiro. Por quê? Porque eu coloco sobre o outro uma responsabilidade de me agradar sempre, de fazer por mim, mas quando fala muito obrigado, é como se daí eu estivesse dizendo assim, nossa, não vou gostar de ficar te devendo. Porque gera na nossa consciência uma ideia de dívida. Então, o muito obrigado, ele é necessário porque estamos aprendendo. Mas nós temos que começar a mudar a partir da compreensão do que é gratidão. Então ele não pode ser só um verniz social, muito obrigado, mas se o meu coração não fala, o meu coração não diz. E aqui nós temos essa imagem de Jesus, quando ele vai na casa de Simão, ele é convidado. Lembra que os fariseus convidavam Jesus porque era tudo pegadinha, né? Eles queriam saber como é que Jesus se comportava, se ele era contra a lei, se ele pregava algo diferente, porque eles queriam sempre achar alguma coisa para lá na frente afastar essa pessoa, afastar Jesus. E lá naquele momento, lá como sempre, né, reuniu todo mundo, chamou Jesus, agora vamos pegar esse cara aí. E Jesus, lá daqui a pouco entra uma mulher, e nós temos que ter um cuidado muito grande quando vamos estudar a Bíblia, e damos denominação de Maria Madalena como prostituta, como isso, mas a Bíblia não fala disso. Não fala disso. Fala que é uma mulher pecadora. A mulher pecadora entrou. Quando ela entra, imagine uma sociedade como aquela que olha as mulheres, né, numa visão totalmente distorcida. Ela vem, não olha para ninguém, se ajoelha aos pés de Jesus. Ali vem as lágrimas que molham os pés de Jesus. Ela seca com os cabelos, ela pega aquele óleo, ela passa aquele óleo, dá a Jesus, olha para ela e diz, como sempre, né, amorosamente,
Você está salva por muito amar. Por muito amar. Mas todo mundo ficou como? Mas se ele fosse Jesus, se ele fosse o escolhido, ele saberia que essa é uma mulher de uma vida. Ele estaria pensando. E Jesus queria os nossos pensamentos, tem que tomar um cuidado danado, né? Lia os nossos pensamentos, olhou para Simão. Foi convidado, cheguei na tua casa, andou léguas, lembra? Não tinha asfalto, era no poeirão mesmo, né? Então quando eles chegavam nas casas, eles estavam empoeirados, cansados, então era um hábito, um anfitrião, né? Trazer água para lavar os pés, para se higienizar, para descansar, dar o melhor para a visita. Simão não deu nada disso para Jesus. E Jesus diz, chega na tua casa, não me destes, né? Água para os pés, óleo para o descanso, não enxugou meus cabelos, enfim. E essa mulher que aqui está, ela veio de joelhos e a gratidão estava nela, no seu coração. Veja como Jesus vai nos mostrando, e é importante que nós percebamos isso, a questão da gratidão. Tem uma outra passagem muito interessante de Jesus também, que Jesus ia pelo caminho e ao longo ele escutou, imundo, imundo, imundo. O que era? Os leprosos, era a lei. Os leprosos, quando se aproximavam dos ditos limpos, eles tinham que avisar. Porque a lei dizia, você tem que avisar que você tem lepra, porque senão você vai ser castigado e vai ser assassinado, enfim. Então, quando Jesus viu aquela tropa lá gritando imundo, 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 ficaram numa certa distância, Jesus disse, serão curados. Voltem e vão até os sacerdotes. Eram 10. Lá foram eles. Ao longo do caminho, a cura da lepra acontece. E em determinado momento, dos 10, um volta para Jesus. Mas Jesus não disse que era para ir para os sacerdotes. Mas esse voltou. Jesus pergunta, onde estão os outros? Os outros seguiram em frente e foram aos sacerdotes. E aí Jesus olha para ele e diz, você está curado, tua fé te salvou. Se foi a fé? Fé, mas a gratidão. Porque ele volta. E naquele momento ele assume um compromisso com Jesus. Porque ele foi beneficiado. Mas é um sentimento profundo. Então vamos ver, o verbete gratidão vem do latim, gratia, que significa literalmente graça ou gratus, que se traduz como agradável. Por extensão significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Tem que ter um movimento do coração, mas de que maneira esse egoísmo ainda toma conta de nós? A gratidão reúne outros sentimentos que entendemos como positivos, por exemplo, amor, reciprocidade, fidelidade, espiritualidade e outros. Vocês repararam que beleza que é? Nós estamos falando de virtude. Um movimento em direção à conquista, o desenvolvimento de uma virtude, abre um leque enorme para que nós alcancemos o amor. Aqui nessa definição falta uma muito importante. Qual é? Humildade. Porque enquanto o orgulho predomina, nós não enxergamos os benefícios agradáveis que recebemos. A flor na minha janela, o sol que nasce, a lua que ilumina a noite, aquelas pessoas que convivem conosco, a chuva que cai. Quantos benefícios! Sem humildade nós não enxergamos. E aí vamos achar que Deus, na realidade, ele tem que me privilegiar. Que ele tem que fazer por mim. Como? Por que Deus faz para o vizinho lá coisas boas e para mim não? Nós ficamos nesse processo. Então a gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. Vamos observar como nós nos relacionamos diante de alguém que faz algo para nós, tanto quanto nós fazemos algo para alguém. Porque quando fazemos algo por alguém também temos que ter gratidão. Gratidão, meu Deus, porque me deu a chance de ajudar o meu irmão. Né? Gratidão porque pude ajudar a dar um copo d'água, uma comida, um remédio, uma palavra, um conselho, um abraço.
É mais grandioso porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. A pergunta do nosso irmão lá: como ser feliz? Nós vemos uma geração, um momento assim tão importante no sentido da observação que fazemos do adoecimento psicológico, mental, espiritual, físico. Nós estamos adoecendo, porque estamos vivendo numa sociedade que espera receber. E como nós vemos que hoje as coisas, do jeito que está ali, um mundo de fantasia que vende uma imagem, eu olho e me frustro porque não sou aquilo, eu faço uma analogia que eu digo, é tão interessante, se pinta a unha e tira a fotografia e posta na internet. É tudo lindo. Até uma fotografia de um esmalte no dedo do pé. E o outro diz, nossa, mas aquela cor de esmalte dela é muito lindo. Qual será a cor? Nós vivemos em função da vida dos outros. E aí vamos adoecendo. Então nós vemos que a pílula da felicidade está sendo esparramada. Remédios para ansiedade, para depressão, para transtornos os mais diversos. Por quê? Porque somos eternos insatisfeitos. Nada que recebemos é o suficiente. Se eu tenho um carro, não é bom, porque o do vizinho é melhor, eu preciso do vizinho. Se a minha casa é simples, não, eu quero um palácio. Ah, se a minha roupa não é de marca, não, eu quero a de marca. Ah, porque a minha família, olha, a minha família não é tão boa, nossa, é tudo problema, mas a família do vizinho, que família maravilhosa. É a história do gramado. Eu pego, olho a grama do vizinho e digo, nossa, que grama maravilhosa. Mas eu não cuido da minha. Porque estamos sempre olhando, olha lá o texto, é o mundo. Eu não olho para dentro de mim. Nós temos uma dificuldade de parar os minutos do nosso dia e fazer uma reflexão sobre nós. Como é que está o meu dia hoje? Como é que eu estou me sentindo? E aí, vem essa figurinha. Eu não vou nem perguntar em que fila vocês estão. Porque eu sei que já estou ainda nessa aqui. Porque a reclamação é um hábito. Lá no livro dos Espíritos, de que maneira nós podemos vencer as dificuldades do caminho sem menos atropelos e sofrimento? É a resposta dos Espíritos. Sintetizando, parando de reclamar. Porque nós reclamamos de tudo. Mas por que nós reclamamos? Porque o orgulho nos direciona uma ideia de que nós temos que ser privilegiados. Então a queixa e a reclamação nos adoece. Se eu estou a todo momento dizendo, não tenho isso, não tenho aquilo, não posso isso, não posso aquilo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, eu adoeço. Porque o meu padrão vibratório é tão baixo, que eu, como nós vamos pensar a ideia de Paulo, as escamas nos olhos, nós estamos com as escamas todas, tomando conta, não enxergo, não percebo a beleza da vida. Não percebo. Uma vez uma pessoa me perguntou, Dilma, quando você chega no posto de gasolina, o que você vai para abastecer, o que você faz? Bom, eu fico dentro do carro esperando o cara abastecer. Ele disse, está errado. Eu disse, como está errado? Não, você tem que descer, você tem que ir ali, você tem que dar bom dia, você tem que conversar. Não, nós ficamos restritos e limitados ao nosso mundinho e não aproveitamos as oportunidades para a troca. Por isso nós adoecemos. Uma pessoa dentro do consultório, com problemas seríssimos, chegou a um ponto e disse assim, por que Deus me criou? Por que Deus criou essa porcaria que eu sou? É grave, gente. É grave. E é importante que nós voltemos os nossos passos e começamos a perceber a importância da gratidão. Se podemos começar pelo muito obrigado, está tudo certo. Mas à medida que nós abrimos a nossa janela e vemos uma flor, é Deus ali presente na nossa vida. Até a formiguinha andando no nosso quintal. A chuva que cai. Agora já está o povo, que não gosta de inverno. Ah, meu Deus. O sol está acabando e agora está vindo o inverno. Gente, faço parte desse grupo. Faço parte desse grupo. Meu marido diz, é psicológico. Eu digo, não, o fio dói. Se eu pudesse, eu ia para Salvador.
Mas agora eu estou numa coisa assim, vou parar de reclamar e vou ver o lado positivo das coisas. Veja como é importante para nós observar o lado positivo de tudo. Mas Dilma, eu vou continuar pensando desse jeito, vai. Porque nós estamos aí ao longo da estrada. Quantas encarnações tivermos, sempre nos queixando, como ele diz ali, né? Os espíritos. É um hábito. Porque sempre olhamos para nós como se nós tivéssemos que estar no topo e os outros aqui embaixo. Então eu mereço tudo. Então vamos mudar. Nós criamos um padrão de pensamento, o da queixa, como se a queixa fosse nos trazer algo de bom. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Existem caminhos. E nós já vamos ver aqui um caminho bem interessante. Ó, todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso. Dá para ser feliz? Dá. Mas eu preciso de mudança. Se é um padrão de pensamento, como é que eu vou mudar? Levanto de manhã e já digo, nossa, mas está nublado. Opa! Qual a diferença entre um ponto e uma vírgula? Qual é a diferença? Um ponto é um ponto. Acabou. Fim. Está decidido, resolvido, pronto. Que dia péssimo que vai ser hoje? Meu dia vai ser péssimo. Porque eu já determinei. Meu dia vai ser uma porcaria. Porque eu coloquei um ponto ali. Então eu me acomodo. Não faço nada. Agora vamos botar uma vírgula. Nossa, esse dia hoje vai ser uma porcaria. Vírgula. Mas eu vou fazer o meu melhor para que seja um dia bom. Reprogramação mental. Eu vou reprogramar. Coisa que nós fazemos ao contrário, no papel vitimista, ficamos presos na queixa. Coloque uma vírgula e traga um elemento positivo que vocês lembram. Eu gosto de usar essa figura porque alguns não conhecem. Não conhecem, pergunta para pai, para avô. Lembra aquela fitinha cassete que a gente colocava a canetinha, gravava, daí ia lá, punha a canetinha, voltava tudo para o começo, regravava de novo, às vezes arrebentava, se coisava, colava e colocava de novo. A nossa mente é a mesma coisa. Tem algo programado. Vamos rebobinar tudo e vamos programar, vamos escrever uma outra coisa. E cada vez mais vamos reprogramando e trazendo, porque como é psicoterapêutico, quando eu faço essa vírgula e mudo, a minha energia muda. A minha vibração muda. Vem aquele sentimento de felicidade. Mas a felicidade não é desse mundo. Não do jeito que nós queremos. Mas quando eu mudo a minha vibração através de uma vírgula, um pensamento positivo, eu sinto felicidade. Então nós podemos mudar. Agora eu tenho que escolher em que lugar eu quero ficar. Nesse que é criativo, produtivo, que contamina as pessoas pelo seu otimismo, ou eu quero ficar naquele vitimista, ai que dia terrível, nem vou sair de casa se ficar muito frio. Mas são escolhas que nós devemos fazer. Então vamos dizer assim, agradecer é a arte de atrair coisas boas. Vou sair de manhã para encontrar emprego. Tenho certeza que não vai dar certo. Nem vá, não gaste dinheiro. Vírgula, mas eu vou e tenho certeza que eu vou conseguir. Muda a tua energia. André Luiz fala muito disso. Nos socorros, nos umbrais, quando está aquele grupo e ele pede para o grupo, gente, mantenha o padrão vibratório de vocês, ou seja, mantenha os seus pensamentos positivos para que vocês não sejam engolidos pelas energias negativas que emanam daqueles umbrais, de pessoas que pensam. Então, se eu quero a companhia dos bons espíritos, eu tenho que mudar meu padrão de pensamento. Tirando o olhar deste mundo material, pensando no ser imortal que sou. Então predomina, porém, nas massas, que infelizmente diluem a identidade do indivíduo, cuidado, gente, com as redes sociais, que daqui a pouco eu não sei mais nem quem sou.
Pensando nas redes sociais, fora que, né? Do indivíduo, confundindo os valores éticos e comportamentais, a ingratidão, filha inditosa da soberba, quando não do orgulho ou da prepotência, esses remanescentes do instinto, transformados em sombra perturbadora. É uma sombra que nós arrastamos na ingratidão. Estamos sempre em alerta, estamos sempre inconformados. Por que Deus não me dá os números da Mega Sena? Mas não é? Digo a vocês, trabalham com isso, por que os espíritos não dão os números da Mega Sena? Por que quando vocês começam na casa espírita e tentam ficar rico, próspero, vocês ficam mais quebrados? É verdade, o espírito diz isso, né? Mas eu me tornei espírita, está tudo pior. Eu falei, que bom que você se tornou, porque agora você vai ter conhecimento para enfrentar os perrengues da vida. Por que isso? O conhecimento nos ajuda a enfrentar. A revolta, a ingratidão, não. Que é o que nós vemos, criaturas, irmãos nossos, que escolhem a fuga pelas portas do suicídio. E é verdadeiro. Né? Então, o predomínio do instinto de conservação da vida modela o caráter humano em tal vigor que sempre coloca o indivíduo em atitude defensiva, armando invariavelmente contra tudo e contra todos, mesmo quando alguém se propõe a auxiliar. Porque nós ficamos pensando, né? Mas da onde vem isso? Da onde vem? Qual é a origem do mal que habita em mim? E aí nós temos que fazer uma viagem no tempo, lembrando que Deus nos criou simples e sem conhecimento, não como esse ser que aqui está pensando. Uma centelha divina saindo da mão do nosso Pai. E a partir do momento que saímos ali, espíritos estelares nos guiam na estrada da evolução, nos colocando, nos guiando nos diversos reinos da natureza. Parece estranho, maluco? Gente, teoria da evolução da espécie de Darwin, vamos estudar lá, vamos ver. Então, ele vai nos dizer, o princípio espiritual, essa centelha divina, ainda não é humano, centelha divina, dorme no mineral, sonha no vegetal, se agita no animal e desperta no homem. Mas o que tem a ver com a gratidão e ingratidão? Vamos lá pegar o reino animal? O que predomina no reino animal? Instinto de conservação. Eu fiz esse comentário, as pessoas já... Mas vamos olhar a National Geographic. Como é que os animais se comportam? Não é na natureza. Então vamos pegar lá o leão e as leoas. Quem é que caça no grupo? As fêmeas. É aquela brigarada, elas se acertam, fazem uma estratégia, tudo. Elas, o que acontece depois que elas pegam a caça? Trazem para o macho. Ah, meu Deus do céu. Porque ele ficou acordado. Porque ele ficou acordado. Eles trazem, o macho vem e já briga com elas. Se afastem. Olha lá, gente. É um instinto de conservação. Não tem eu preciso... Não, é um instinto. Porque a natureza biológica dele diz, você é um macho, você tem que estar aqui para procriar, por isso já tem um monte de damas ali a seu dispor, mas você tem que se alimentar bem, é um instinto. Quantos de nós, às vezes, numa festa, tá lá um pudim de leite condensado bonito, que cortaram as fatias, mas tem uma fatia maior, e a gente fica pensando, eu vou pegar essa maior. Não é? Eu, por exemplo, adoro canudinho, sabe canudinho de batata, de maionese? Eu sempre sento perto do prato do canudinho. Porque eu adoro canudinho. Olha lá o instinto. Fubá caro, meu pirão, primeiro. Mas nessa fase, como nos diziam os espíritos, ela é necessária. Então o instinto de conservação tem raiz nas paixões, pensando no animal, onde era necessário. Então daí o leão come, aí as leoas comem, aí quem vem por último? Os filhotes. Olha que coisa. Porque na natureza as coisas funcionam desse jeito. Mas digo, o que tem a ver? Somos nós hoje. Nós ainda lutamos de alguma maneira pelas nossas sensações, que os espíritos dizem no processo evolutivo, primeiro no instinto. Superado esse momento, vamos lá para a sensação. Sensação é sentir no físico. Eu tenho que ter o desejo tem que estar estabelecido aqui.
Então fazemos sexo, comemos, bebemos, damos droga e assim vamos. É a sensação. Aí mais evoluídos os sentimentos. Entre eles o maior é o amor. Olha como é a evolução. Então se nós ainda somos ingratos, é porque nós ainda estamos, como nos diz aqui, ó, em consequência vivem inquietação, perturbam-se e se desequilibram. Os demais cultivando as enfermidades parasitas da agressividade, da violência ou da autocompaixão, entregando-se aos conflitos e realizando o mecanismo de transferência da responsabilidade. Na natureza existem 3 comportamentos: luta, fuga ou paralisação. Se o instinto de conservação está aqui, o que predomina para nós ainda é a sensação, eu vou lutar até o final, para cuidar do que é meu, para comer ou para seja lá para o que for, né? E aí o que nós fazemos na nossa sociedade hoje? Estamos andando com o nosso carro, tudo bonitinho, calmo, né? Estamos ali. E de repente alguém nos dá uma fechada. O que acontece? Luta, fuga ou paralisação. A maioria luta. A maioria de nós luta. Ainda estamos nessa fase da luta. Outros paralisam, porque já está numa fase que já compreende que às vezes não dá conta. Que é a história da raposa, né? Quando ele pega fazendo alguma coisa, ela... Aí que passa o perigo, ela levanta e perna porque quer. Mas é real. Então nós temos mecanismos ainda da fase animal que estão em nós. Mas o papel, o processo de evolução é justamente para que nós façamos esse movimento de lapidação. Vamos lapidando as nossas imperfeições, transformando as nossas imperfeições em qualidade. Então o ingrato é aquele que mantém no processo do primarismo, de primarismo, olha, lá ainda, lá atrás, se detém na injúria, se nega a crescer, não, comigo é assim, os outros eu não sei. Nasci assim, vou morrer assim. Né? Tem essas falas de primarismo crescendo, acalentando ressentimentos de fatos de pequena ou grande monta, mas que encontram aceitação emocional profunda. Aquela vez que você me disse um não eu nunca mais quero falar com você. E ficamos guardando aquilo ali, remoendo. Às vezes a pessoa fez um monte de coisa boa para ela, mas um não, ela pega aquele não e vai carregar e é capaz de virar um obsessor teu aí, no plano espiritual, por um não. Nós na vida somos assim, vivemos 70, 80 anos. Nesses 70, 80 anos tivemos uns perrengues lá, 4 anos, vamos supor. 4 anos de dificuldade. 4 anos, o tempo passou, você vai conversar com essa pessoa, o que ele faz? Volta sempre naqueles 4 anos. Mas por que aconteceu isso? Por que eu perdi? Por que papá? Sim, mas e os outros 60 e poucos anos foi só de infelicidade? Olha a ingratidão. Olha a ingratidão. Tivemos tantas coisas boas, mas eu fico prisioneira daquele fato, lamentando. E não queremos adoecer. Então, acumuladas e preservadas as sensações que se convertem em emoções de suspeita de ira, de descontentamento e amargura, projetam-nos nas demais pessoas, por não acreditar em lealdade, amor e abnegação. Como é que nós podemos ser felizes? Vivendo desconfiados. É difícil. Então a felicidade é possível, mas eu preciso começar a transformar esse padrão em algo melhor. Gratidão na família. Eu acho muito bonitinha a figura. A mulher com a panela, com a frigideira, ou o cachorro doidinho tentando entender o que está acontecendo aqui, ou o marido sentado ali. É dentro da nossa casa que começa o aprendizado. Temos que observar como nos relacionamos. Um cidadão foi no médico, estou doente. Ah, o senhor não está bem. E ele lá na ficha falou, e a sua mulher, o que faz? Não, minha mulher não trabalha. A sua mulher não trabalha? Não, só eu que trabalho. É por isso que eu estou esgotado. Assim. Sua mulher não trabalha. Não. Quem é que faz a comida para o senhor? Quem é que lava a sua roupa? Quem é que cuida dos seus filhos? Quem é que cuida? E o médico começou com... Aí ela trabalha. O que nós vemos aí? O outro às vezes está fazendo por nós ou para nós, mas nós achamos que não faz mais do que obrigação. Não elogiamos,
Não dizemos que bom. Não vamos juntos partilhar. Isso é do homem para a mulher, da mulher para o homem, senão vai dizer que eu sou feminista. É assim que funciona. E daí o que acontece? Tá ela, né, com as frigideiras na mão, provavelmente tentando fazer uma comida, a criançada brigando, o marido lendo jornal. Porque ninguém se importa com ninguém em perceber o nível de esforço que cada um faz para contribuir para a família. E isso se reflete nos filhos. Por quê? Qual é o modelo que eles têm? Se ninguém diz gratidão, gratidão, gratidão. A historinha da casca do pão. Um casal, anos junto. E ela, todos os dias de manhã, punha o café, ela pegava o pãozinho, cortava a casca, ficava com a casca e dava um miolo pro marido. E os anos foram passando. Um dia ela estava brava. Ela disse, chega disso, né? Por favor. Cortou a casca, pegou o miolo, ficou com o miolo e deu a casca para ele. Ela disse, hoje eu me vinha. Acho que ela pensou, né? Ele chegou, parou, olhou para ela, olhou para o pão, olhou para ela e disse, querida, muito obrigada. Quantos anos eu quero comer a casca? Somos nós, né? Agora lembremos, isso tudo é modelo. Quando o filho escuta o pai, a mãe dizendo gratidão, gratidão, pelo café que você me trouxe, pela ajuda que você me deu, pelas coisas que você... Gratidão. Sabe aquele abraço gostoso? Gratidão. Como é bom estar com você. Como é legal nós estarmos nessa troca. Os nossos filhos vêm e isso tudo muda. Então, conseguir a prática da gratidão em relação aos familiares hostis constitui um desafio à sombra pessoal dominante da família. Como é a minha família? Não reclame pela família que você tem achando que a outra família é melhor. Trabalhe pela tua família, começando por você, pelo exemplo que você pode dar. Nem sempre se conseguirá o melhor resultado. Lembremos, cada um de nós é um espírito, é uma individualidade. Estamos reunidos em família porque nós temos uma jornada a fazer, que tem ligação com o passado e com o futuro. Então, nem sempre se conseguirá o melhor resultado. No entanto, criar o hábito de compreender o outro, tendo-o na condição de enfermo ou necessitado, transforma-se em método eficaz para o desiderato. Conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Não somos perfeitos, todos nós somos necessitados nesse mundo, uns mais, outros menos, mas nós estamos com a família, como diz Emmanuel, que nós necessitamos. Então não vamos reclamar, senão vai para quantas vezes precisar. Então, não lar as dificuldades deve facultar o sentimento de gratidão pela oportunidade de ressarcir débitos anteriormente adquiridos, desenvolver a paciência, exercitar a tolerância e a compaixão, aprimorando o self, ou seja, o espírito. Nós estamos numa escola. Este mundo é uma escola. O nosso lar é uma escola. E aqui nós fazemos o nosso aprendizado. E teremos que retornar à parte espiritual e fazer um balanço daquilo que fiz, como aproveitei e as conquistas que realizei. Se as coisas não funcionaram muito bem, vamos recomeçar. Mas que tal começar por agora, já encurtar caminho? Né? Para que alongar tanta jornada se nós podemos encurtar? Então, a gratidão social. A gratidão social é a resposta do coração feliz pelas excelentes oportunidades de que se frui durante toda a existência terrena. Gente, meu Deus, muito obrigada porque tenho um emprego, tenho um pãozinho de cada dia. Obrigada pelas mãos que eu posso trabalhar, pelas, sabe? Obrigada. Vamos mudar? Gratidão. Porque a vida nos oferece muitas oportunidades. Só que nem sempre nós queremos. Porque o orgulho às vezes não deixa. Não, isso aqui é muito pouco para mim. Não tem gente que faz isso? Tem uma vaga de emprego. Quanto vai ganhar? Não, é muito pouco para mim. Não. Deus coloca no teu caminho aquilo que você necessita para a tua evolução, te convidando a um esforço para crescer, mas eu já quero começar aqui. Tem alguma coisa que ainda em nós grita que é ingratidão.
Então, através dessa conduta, atenuam-se as competições malsãs entre os indivíduos e os grupos, as intrigas e as malquerenças, os ódios e os ressentimentos morbosos. Deus, a providência divina, nos dá tudo aquilo que necessitamos, mas nós sabemos que nós devemos buscar, devemos trabalhar, nos esforçar para melhorar a cada dia. Se existe a miséria, ela é resultado do egoísmo. Pobreza não é isso. A pobreza nos convida para o esforço do crescimento através do conhecimento, do trabalho, da dedicação. Gratidão pela vida. A vida é um maravilhoso milagre do universo. Nós não paramos para pensar a importância da vida, até porque não entendemos o que é vida. O que é vida? Nós não fazemos essa reflexão. Agora, quando a morte chega, entendemos. Mas nós não entendemos. A vida é movimento, a vida pulsa, a vida é vibrante, a vida é uma força que nos move para a frente. Nós não entendemos. Tem o livro Impulso Criativo da Evolução. Nós temos uma força interna que nós não entendemos porque somente Deus sabe da criação, mas que nos movimenta. Não é uma morte física, porque a morte física, ela existe, mas o espírito continua. E continua da mesma maneira vibrante. É um impulso que nos leva adiante. Então, havendo adquirido discernimento e razão, a vida se lhe corporifica nos 100 trilhões de células. Já parou para pensar como é que é o nosso corpo? Nós estávamos falando do sol, da lua, da formiguinha, dos animais. Mas nós já paramos para olhar para nós, para esse corpo, cada célula, ela está ali, ó, e hoje você sabe, são células inteligentes. Elas são inteligentes. Elas se autoprogramam a partir da minha mente. Ai, vai me dar uma dor de cabeça. Tenho certeza que vai me dar uma dor de cabeça. O que a célula entende? Ela quer uma dor de cabeça. Vamos dar uma dor de cabeça para ela. É, quando nós vamos estudar dentro da física quântica, ele fala muito disso. As células inteligentes. Tanto é verdade que morre ou outra nasce com a mesma função dentro. No envelhecimento elas vão meio que se perdendo. Mas ali no caminho, não existe uma célula de rim fazer uma célula de fígado. Ela vai fazer uma célula do rim. Porque tudo é muito programado. Veja a beleza que essa sabedoria divina nos proporciona um corpo físico com essa beleza que é. E que muitas das vezes nós, por ingratidão, desprezamos. Com os abusos, né? Os abusos, comemos demais, bebemos demais, fumamos demais, e sexo desequilibrado, desequilíbrios emocionais, raiva, né? Ressentimento, mágoa. Ficamos bombardeando esse corpo, matando as nossas células. Por isso os Espíritos nos dizem, a grande maioria de nós parte para a parte espiritual antes do tempo. Porque nós ficamos nesse impulso, né, de pensar no corpo como se isso fosse a única coisa existente que nos dá felicidade, quando na realidade o nosso comportamento está diminuindo o tempo de vida de cada célula do nosso corpo. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mãos, as nossas pernas, nós podemos nos movimentar, a capacidade que temos de abraçar. Tudo isso faz parte dessa máquina maravilhosa. E aí nós vamos ver, né, quando ele vai falar aqui, trilhões de células do organismo em incomparável mecanismo de harmonia e de interdependência, sob o controle da psique. Psique é mente, alma. É alma, quer dizer alma. Em última análise do self original, então, dessa centelha divina, desse princípio espiritual, desse ser espiritual original, do qual procedem todas as manifestações físicas. Tudo tem uma harmonia e um equilíbrio. Mas eu tenho que ter olhos de ver. Veja que Jesus falava isso, né? Quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Mas para isso eu preciso tirar as escamas que me cobrem os olhos. Perceber o ser imortal que sou. E a minha destinação, que não é ficar nesse mundo. Porque esse mundo também tem a destruição. Não sabemos quando, mas vai acontecer. Mas tudo se renova. Então nós não podemos ficar, como diz o texto ali, né?
Se quiser ganhar o mundo, perderei a minha alma. E para finalizar, a gratidão, para ser legítima, exige que haja no íntimo da criatura esse encanto pela vida, por essa vibração, por esse movimento, por essa energia que nos move a todo momento. O doce enlevo que a torna preciosa em qualquer condição que se manifeste. Em qualquer situação, pode estar difícil a situação? Tá. Mas gratidão, Senhor, porque eu sei que esse momento é importante na minha vida. E aí nós lembramos da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Mas, olha a vírgula, dá-me força e coragem para que eu possa enfrentar isso da melhor maneira possível. Que é isso, né? Que é dessa maneira. Condição que se manifeste, que se compreenda a magia de existir, percebendo-se as dádivas que se multiplicam em incontáveis expressões de intercâmbio. Estamos ali ligados a Deus, mergulhados em Deus, vibrando Deus em nós, porque é isso, Deus está em nós. Então, em tudo há a presença desse amor maior. Somos aprendizes nessa escola, estamos aqui aprendendo. Vamos dizer um muito obrigado porque nós trazemos isso, mas se nós começarmos a colocar a palavra gratidão como um sentimento profundo de reconhecimento do bem que recebemos, comecemos dentro da nossa casa, com a nossa mãe, com nosso pai, nossos filhos, nosso marido, nosso companheiro, e vamos distribuindo esse aprendizado para os outros. Então a gratidão é o caminho da felicidade e da saúde. Enquanto não houver gratidão, seremos dependentes de medicação, terapias, tratamentos necessários e devemos fazer, mas vai chegar um momento que nós vamos buscar a autocura através do quê? Desse sentimento agradável, ou seja, da gratidão. Ficamos por aqui, vamos fazer a nossa prece. E assim, Senhor, com essa vibração deste ambiente, onde sentimos essa presença bendita dos amigos espirituais que, sob sua supervisão, Mestre Jesus, se apresentam aqui, guiando a cada um de nós nesta caminhada, nesta jornada. Trazemos, Senhor, nesse momento, a gratidão imensa por tudo que recebemos de nosso Pai maior, de Jesus, nosso Mestre bendito, que através de suas palavras vai iluminando o caminho que devemos transitar. Aqui estamos, Senhor, pequenos e imperfeitos. Trazemos as nossas chagas do passado, mas hoje também trazemos a vontade sincera de aprender contigo, de servir em teu nome. Agradecemos, Senhor, porque nos recebe na tua seara bendita, onde a caridade e o amor se faz presente, como um aprendizado maravilhoso. Assim vamos vencendo o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Vamos vencendo, Senhor, a dificuldade que temos de mudar de rota, porque cada vez que buscamos um atalho, um desvio, caímos na escuridão de nós mesmos. Retomando este caminho que nos ensinaste, encontramos a luz, encontramos a força e a coragem. E nos momentos que desanimarmos, Senhor, pararmos à beira da estrada, dar-nos da tua mão amiga, do teu olhar amoroso, para que possamos assim confiantes seguir adiante, porque saberemos que não estamos sozinhos. Mestre Jesus, rogamos um pouco mais da tua bondade, neste mundo de prova e expiação, onde vemos, Senhor, a dor, o sofrimento, o desespero, a arrogância e o orgulho, levando e gerando sofrimento, lágrimas, para tantos irmãos, através das guerras, das indiferenças, das políticas, Senhor, que visam uma única coisa, o poder. Aonde vemos, Senhor, as mães em desespero pelos filhos que não chegam em casa, pelas drogas, Senhor, que aí se encontram. Vemos tantos perturbados do sexo. Vemos, Senhor, tantos lares sem o pão, sem o remédio, sem o agasalho. Rogamos a tua bondade. Envolve cada coração, dando o bálsamo, o alívio, o consolo, o conforto, o pão de cada dia, que possa sempre a tua presença se fazer sobre cada coração,
Que a tua luz se derrame, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia a todos. Aguardem nos seus lugares. Logo